Eu sou a Naya. Eu sou o Thiago. E nós somos os Ponders. Estamos aqui de novo, faz um tempão que a gente não se vê, não se fala, né? Tivemos várias coisas aí que foram acontecendo no decorrer dos meses aí que nos impediram de estar aqui com vocês de novo, mas voltamos aqui, vamos falar com mais frequência com vocês agora, tá? E como vídeo de retorno aí dos Ponders, nós gostaríamos de relembrar algumas coisas que nós falamos no passado e daqui para frente passar algumas outras informações aí que vão ser de benefício para nós, para nossa família e para a família de vocês também. Uma das coisas que a gente gostaria de deixar claro de agora em diante é que a gente gostaria de gravar como se fosse para a nossa posteridade, para os nossos netos e bisnetos e tataranetos que ainda nem nasceram. Então gostaríamos de ensinar princípios que são extremamente valiosos para nós, que gostaríamos que os Ponders continuassem e, obviamente, né, todos vocês que estão assistindo quiserem aprender com isso também. Existem 4 pontos que são extremamente importantes para nós, como se fosse uma cadeira. Cadeiras normalmente têm 4 pés. Cadeiras convencionais, tá? Tem 4 pés. Se você tirar um pé de uma cadeira, você até pode tentar se equilibrar um pouco, né? Você fica fazendo força para não cair. Se você tirar 2, é quase impossível se equilibrar, a não ser que você fique fazendo malabarismo. Se você tirar 3 pés, a mesma coisa. Ou seja, você nunca senta numa cadeira para relaxar de fato se ela não tiver os 4 pés. Esses 4 pés são extremamente importantes e fundamentais para poder ter uma família sólida, para poder, enfim, para ter coisas de prosperidade, ter uma prosperidade real na vida, certo, Naya? Trazer mais luz, né? Luz de todos os tipos, né? E para uma das pernas que segura a cadeira, realmente é a espiritualidade, que é essa luz que você traz, independente do que você acredita, mas é importante ter um ser superior que você acredita, que você segue, que você ora, que você conversa, que traz essa luz para você, que muda o seu interior, porque a gente só consegue mudar o exterior se mudamos primeiro o nosso interior. E essa espiritualidade que é tão importante, que faz com que a gente faça essas mudanças. O segundo pé dessa cadeira é a saúde. Uma pessoa que não tem saúde ou que não está cuidando de si não consegue prosperar em alguns outros pontos da vida. Eu queria fazer uma analogia aqui. Pensa que você fosse um grande dono de uma fortuna ou uma pessoa que precisasse ter cuidado, contratar alguém para cuidar de coisas grandes da sua empresa, da sua fortuna, enfim. Você entregaria os cuidados daquilo que é precioso para você, daquilo que você suou muito para ter, para alguém que não cuida da sua própria saúde, que a saúde dela ia fazer com que ela ficasse ausente o tempo inteiro, ou que não desse estabilidade para ela, que nos ajudasse ela a poder continuar, né, o seu legado? Você faria isso? Então, saúde é um pilar extremamente importante, porque se você não tem saúde, você talvez nem consiga ter sua espiritualidade aguçada e nem atingir o próximo pé, né, que seria cuidar da sua família. Já adiantando um pouco do próximo pé aqui, né? Se você não tem saúde, você nem consegue cuidar da sua própria família. Você vai ter que ser cuidado e não ser uma pessoa próspera ao ponto de cuidar. Obviamente que a gente sabe que existe uma época na vida que todo mundo vai precisar de cuidados, mas estamos falando isso nesse processo que você está conquistando coisas ou numa época da fase da sua vida de idade que você precisa ter saúde para poder produzir, para poder desenvolver, para poder crescer. Se você não tem esse pilar forte, você acaba dando mais... Eu não quero colocar a palavra com peso aqui, mas acaba, ou um fardo, mas acaba não progredindo, certo? Como deveria... Na família, que é o 4º pé, né, da cadeira, é uma coisa muito... O terceiro pé da cadeira. Desculpa, Terceiro o terceiro pé, errei aqui. O terceiro pé da cadeira é a família, e de fato a família é a coisa que mais nos estrutura na vida, né? É através da família que nós conseguimos fazer, andar, ter ânimo. A família nos motiva para poder fazermos várias coisas. Por isso que é tão importante, como um pé de uma cadeira, nos apoiarmos na nossa família, né? Ter nossa família para nos ajudar. E uma coisa que eu ouvi
passado é de que tem um malabarismo, né, com várias coisas aí, e você vai girando Os até pratos, né? Você vai girando os pratos. isso, e vai mantendo ele no ar, né? Vai gira aqui a família, vamos para a espiritualidade, vamos para a saúde, e ele vai continuando girando aí sem cair. E uma coisa que eu aprendi desse aí, que um dos pratos é um plástico. Quando bate, ele quica e volta de novo. Agora a família não, quando ele cair, se a gente não conseguir ter essa habilidade de manter ele no ar, ele quebra e é difícil para se reconstruir novamente. Essa sua analogia é maravilhosa, princesa, maravilhosa. Porque pensa que você está nesse malabarismo, certo? Nós falamos sobre a espiritualidade, falamos sobre a saúde, falamos sobre a família, e a quarta agora aqui falamos sobre dinheiro. Nenhum desses roda ao mesmo tempo, na mesma velocidade. Então às vezes a gente precisa, a família está bambeando, você não pode deixar cair, você precisa rodar, e como a Nay falou, né? Se ele cair, ele é um daqueles que se quebra. O dinheiro é um pilar importante, mas ele é um daqueles que pode cair, você pode meio que pegar novamente, certo, Nay, e colocar. Refaz de novo, né? Dinheiro a gente consegue novamente, né? Se a gente se esforçar, né? Mas o que é que você faz se você perder a saúde? Ele é um daqueles que se cair, quebrou. Se você não tem saúde, você não consegue cuidar da sua família. Se você não tem saúde, você não consegue gerar prosperidade em termos de finanças aqui. Você acaba sendo completamente limitado se você não tem saúde, se você não tem espiritualidade. Se você não tem um porto seguro para sair do seu trabalho onde você está gerando dinheiro e ter um porto seguro que seja a sua família, você não consegue render tão bem nas finanças. O quarto ponto, como já começamos a falar aqui bastante, é finanças. É dinheiro. A capacidade de poder você prosperar, de você cuidar das suas finanças, de gerir. Não estamos falando de se tornar extremamente rico, mas é saber administrar o que você tem. Se você administrar o que você tem muito bem, você consegue se tornar uma pessoa próspera. O que seria isso? É viver dentro do seu orçamento. Se você ganha 5 mil reais, 3 mil reais, 2 mil reais, 1.000 reais, não importa. Você vive dentro do seu orçamento. Aprende a economizar um pouquinho, aprende a investir. Aprende a saber que o orçamento que ela ganha dinheiro, que eu ganho dinheiro, é nosso em conjunto. Começa a prosperar, começa a ser um administrador. José do Egito, aquele que a gente conhece da Bíblia, ele começou administrando uma cadeia. Começou administrando as coisas do pai lá atrás, coisas pequenas. Isso preparou ele para poder administrar um grande país na época. A maior superpotência seria, poderíamos dizer que eram os Estados Unidos da época, certo? Na época, o Egito lá atrás. Então, aprender a administrar essas coisas pouco a pouco. Quem consegue administrar o pouco, consegue administrar o muito. Muitas vezes a gente tem a ideia de que a gente precisa ter o muito para poder fazer a administração, para poder cuidar das coisas. É aí que a gente se engana, certo, Naya? Sim. É um processo de galpar. Processo de crescer, né? Isso, e nós gostaríamos de finalizar o nosso vídeo hoje falando que nós vamos, a partir de hoje, falar sobre esses pilares. Então nossos vídeos vão ser divididos entre esses pilares. E se vocês quiserem saber algum específico antecipado aqui, já coloca nos comentários aqui que a gente vai estar preparando alguns vídeos bem legais para vocês aí. E vamos pra frente aí, não vamos deixar vocês de novo mais, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau.